A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essas palavras são extremamente importantes para compreendermos o dever que nós temos de estudar a palavra de Deus. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre essa importância e a necessidade do cristão estar em dias com o estudo da palavra de Deus. E há um grupo de pessoas que estudam a palavra de Deus, mas nesse vídeo eu gostaria de trazer os erros mais comuns que os estudantes da Escritura cometem ao elaborar os seus estudos bíblicos, desenvolver as suas aulas e até mesmo na prática do ensino da palavra de Deus. Esse é o canal Teologia e Graça, eu sou Adani Souza. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os próximos vídeos dessa série de vídeos que nós estamos trazendo sobre o estudo da Escritura Sagrada. O erro número 1 é a questão da análise do texto junto ao seu contexto. Não é difícil você encontrar pastores, pregadores e até mesmo professores de teologia que cometem erros simples na hora de fazer uma boa exegese da palavra de Deus. Textos como aquele de Gênesis, capítulo 35, onde Jacó recebe do povo os brincos, as joias, os amuletos e enterra eles por um contexto ali de roubo e até profanação mesmo, contexto pagão de adoração a outros deuses. Pastores e pregadores ensinam que isso ali é uma proibição da Bíblia das mulheres usarem brincos, por exemplo. Quem nunca viu esse ensino? Ou até mesmo a carta aos Gálatas, capítulo 3, onde o texto de Paulo é bem claro que diz que não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Ali muitas vezes as pessoas utilizam esse texto para dizer que os deveres do cristão são de igual modo, ou seja, a permissão do pastoreio feminino. Eu já vi pastores utilizarem esse texto para defender que já que todo mundo é igual para Cristo, então a mulher ela pode ser pastora. Ou seja, erros onde as pessoas pegam um texto que tinha um propósito, que tinha um contexto, que tinha um fato específico doutrinário acontecendo, uma explicação, e desviam esse conteúdo para o outro ensino. E esse é o primeiro erro, não analisar o contexto. O contexto ele é sempre muito importante na hora de fazer um estudo da palavra de Deus. Na hora de você fazer uma análise do texto, veja sobre o que o autor bíblico está tratando, qual era o contexto histórico que estava acontecendo naquela época, como era o comportamento da sociedade mediante aquele ensino, como também outros do apóstolo Paulo, sobre a mulher falar na igreja, sobre a mulher não andar com a cabeça raspada. Tudo isso tem um sentido histórico, muitas vezes até cultural, voltado para aquela determinada localidade onde o apóstolo tinha emitido a carta. Muito cuidado com o contexto, porque ele pode ser um grande vilão se você não o conhecer na hora de você fazer uma aplicação e um estudo da palavra de Deus. O erro número 2, esse aqui também ele é muito importante, que é você buscar confirmações para as coisas que você acredita, que você desenvolveu na sua mente e tentar encontrar isso dentro da Escritura. Achar um texto que aprove aquilo que você está querendo ensinar ou aquilo que você acha que é o certo. E é aqui que é o grande mistério, porque você deixa de fazer a pergunta correta, que seria o que Deus tem para me dizer, e você faz uma outra pergunta. Onde Deus concorda comigo? É aí que você vai colocar várias ideias sobre a questão de eu ter o melhor da terra. Deus ele vai me abençoar em onde eu puser a minha mão, será meu. Onde os meus olhos alcançarem, aquilo será conquistado por mim. É um presente que Deus está me dando. E aí você vai buscar passagens onde os filhos de Deus, onde em um determinado momento uma passagem específica aponta para uma promessa que foi entregue de uma bênção específica, ou que Deus teve misericórdia de alguém e o abençoou, e você começa a fazer várias doutrinas de confirmação positiva, de teologia da prosperidade, e até mesmo para ajudar muitas vezes as pessoas que estão passando por problemas, falar palavras proféticas. Mas muito cuidado com essas confirmações positivas, porque tudo que você vê na Escritura, dentro desse contexto, existem uma série de fatores.
Tem os fatores como santidade, a busca pela profundidade da Escritura, a renúncia para o velho homem, a renúncia ao mundo, ao pecado, a obediência da palavra de Deus e, sem dúvida, a centralidade do ensino e da cruz, da justificação, da redenção de Jesus Cristo por nós. Pode acontecer de você ser um homem extremamente dedicado à santidade, à busca pelo aprendizado da palavra de Deus, mas não é o plano de Deus que você seja um homem rico, abençoado, que tenha fazendas, carros, propriedades, como foi o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia que todas essas coisas aqui terrenas, elas eram passageiras. Isso não significava absolutamente nada comparado com os céus, que é o verdadeiro foco do cristão. Então pode ser que você seja um homem cheio do Espírito Santo, com muita dedicação à oração, ao aprendizado da palavra, mas Deus não tem esse plano na sua vida. Pode acontecer de o plano de Deus seja você morrer pelo Evangelho, que é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que você possa obter aqui na Terra. O erro número 3, na hora de você estudar a Escritura, é ignorar a história da igreja. A história da igreja, ela é vital para na hora de você fazer uma análise textual. Porque nós temos que entender que nós não somos a primeira geração de cristãos. Houveram vários debates teológicos, até mesmo condenações por heresia que aconteceram ao longo da igreja, e nós precisamos compreender e estudar a história da igreja ao longo das eras, das décadas, desde mesmo de quando começa ali depois dos apóstolos, os chamados pais da igreja, até a era da reforma e depois da reforma, até o estado atual que nós estamos nos encontrando. A igreja passou por várias coisas, teve vários embates teológicos, vários debates até mesmo políticos dentro da igreja, e nós precisamos entender como é que a igreja se portou diante desses fatores. No quesito estudar a palavra de Deus, analise a história da igreja para saber como era que os pais da igreja acreditavam naquele texto, como era que eles interpretavam, como foi que os reformadores entenderam aquele texto ou aquele tema doutrinário, como é que os grandes teólogos da história da igreja, os grandes pastores, os grandes pregadores se comportaram diante de temas polêmicos, temas difíceis de estudo da palavra de Deus, e aí você vai formar a sua ideia também. Claro, não ignorando o tópico do erro 5 que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, mas sim, nós temos que reconhecer que nós não somos a primeira geração de crentes, que a igreja enfrentou diversos problemas em diversos textos, várias dificuldades, e não colocar a tradição acima da Bíblia, tá? Não estou defendendo aqui que a tradição é a mãe que deve reger a Escritura, não. A Escritura rege a tradição, mas nós devemos também entender como foi que a igreja se portou diante daquele aspecto. Ignorar a história da igreja é ignorar uma das colunas do aprendizado da Bíblia Sagrada. O erro número 4 é o erro da falta do método do estudo da palavra de Deus. Eu vejo as pessoas escolhendo temas aleatórios, sem nenhum fundamento anterior para estudar determinados temas. Eu quero estudar o Apocalipse, quero estudar o final das coisas, mas elas nem compreendem o que é o pecado. Elas querem estudar sobre glorificação sem entender o que é santificação, justificação, expiação e redenção. Então todos esses estudos da palavra de Deus, eles estão meio que atrelados, como se fosse uma corrente com vários elos, e nós precisamos entender eles progressivamente. Então desenvolvam um método que você possa aprender as coisas desde a sua origem. Você pode começar estudando sobre o pecado, o que o pecado fez com o ser humano, o que resultou na humanidade o pecado. E aí se você parte então para a necessidade, então, já que o homem está totalmente depravado, que ele é um pecador, ele não tem condições de se salvar, ele precisa de um redentor. E aí você vai estudar a história da redenção. Essa é apenas uma dica, mas tem vários outros métodos, até porque tem várias áreas da teologia que você pode estudar, mas no que se diz respeito ao método, procure um método que ele seja bem desenvolvido, que seja progressivo, que seja de uma forma que você possa compreender cada fase do estudo teológico à luz da Escritura corretamente, para que você não aprenda algo que está lá na frente, mas que você não tenha passado por algo que era fundamental. E por último, o erro de número 5, e esse daqui, eu não fiz esses erros de uma forma assim, o 1 é mais importante do que o 2 ou 3, etc. Não. São apenas os 5 erros que eu estou apresentando, mas todos eles são importantes. E esse daqui é vital. É ignorar uma vida de oração e de humildade. Quando você quer
aprender a palavra de Deus, a primeira coisa que você deve ter, humildade. O suficiente para entender que você não vai conseguir compreender a palavra de Deus sozinho. A palavra de Deus, para ela ser compreendida, ela precisa de uma ajuda imensa do Espírito Santo. É Ele quem nos revela o verdadeiro sentido da palavra de Deus. É Ele quem interpreta e que passa para nós tudo o que nós precisamos fazer. Afinal, foi o Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos. Então é dele a palavra que está vindo para nossos olhos, para a nossa compreensão. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Tenha humildade para admitir isso e saber que nós não vamos além do que o Espírito Santo quer nos revelar. Então, nas suas orações, na sua busca incessante pelo conhecimento de Deus, ore e peça a Deus para que Ele te revele as preciosidades que há na Escritura. Isso é vital para o aprendizado da palavra de Deus. Se você não viu o meu vídeo anterior sobre a necessidade do estudo da palavra de Deus, eu vou deixar aqui o card para que você possa acompanhar. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o método necessário, o método correto para que você possa aprender a palavra de Deus. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal Teologia e Graça e não deixe de compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa ouvir sobre esse tema que é deveras muito importante, tá bom? Eu vou aguardar os comentários de vocês aqui, eu vou ler todos os comentários, certo? Deus abençoe a vocês, até o próximo vídeo, fique com Deus.